Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Glórias a Deus. Regozijo-me agora no que padeço. Paulo escrevendo para a igreja de Colosso, que ele estava alegre no que ele estava sofrendo. Ninguém fala isso. Manda uma mensagem: Pai do Senhor, como você está? Então, tô lá. Ninguém fala: eu estou alegre, irmãos, olha, o negócio está estreito, mas eu estou feliz. E Paulo falava: regozijo, me alegro agora eu estou feliz no que eu estou padecendo por vocês. Não era nem por ele, não era nada dele, pessoal, coisa dele, não. Era pela igreja. Eu estou feliz porque eu estou sofrendo por causa de vocês. Hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê assim: nossa, estou passando uma prova naquela igreja, estou passando uma prova com aquelas pessoas, estou passando uma prova. Não! As provas que a gente passa por causa dos outros, a gente tem que procurar se alegrar. Se a gente não consegue, a gente tem que pedir graça para o Senhor, porque quem dá graça para a gente se alegrar, mesmo nas provações, é o Senhor. De nós, a gente não tem graça, é tudo sem graça com a gente. Conosco, irmãos, é tudo sem graça. Mas com Cristo, a graça superabunda. Glória a Deus. Com Cristo, a graça do Senhor, ela transborda em nós. Glória a Deus. Por quê? Porque quando nós, aleluia, Jesus, passamos por um tipo de aflição, e a graça, a gente sente a graça do Senhor superabundar na nossa vida, aquilo traz experiências. Porque o crente tem que contar alguma coisa na vida, tem que contar uma bênção, tem que contar uma experiência que passou. Imagina uma pessoa que nunca tem bênção, entra ano, sai ano, está na igreja, não tem nada para contar, como a irmã Franciane falou. Não tem nada para contar, meu Deus, não acontece nada com essa pessoa. Mas é só prova. Então aí que tem bênção, porque a pessoa tem experiência, porque ela está de pé, porque o Senhor está dando graça. Nós temos que ter essa visão, irmãos. Nas provas, não é prova simplesmente por prova. Não é prova por prova, é porque são ensinamentos que o Senhor quer trazer para a nossa vida. O Senhor quer trazer ensinamentos, o Senhor quer acrescentar, gerar fruto em nós, o Espírito Santo. As virtudes do Espírito Santo o Senhor quer gerar em nós. Então Paulo, aleluia, Jesus, ele se alegrava, porque ele entendeu o mistério da provação. Ele entendeu: eu me alegro agora no que eu sofro, porque é por causa de vocês. E da minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que é o resto das aflições de Cristo? Jesus sofreu por nós, padeceu, levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Então por que a gente ainda sofre? Por que a gente ainda fica triste? Por que a gente ainda passa por provações? É o resto das aflições de Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as enfermidades, levou sobre si tudo. Então o que ficou é o resto das aflições. Então o que a gente passa nessa terra, até o dia que a gente morrer, até o dia que Jesus nos chamar, a gente vai padecer o resto das aflições de Cristo. E padecendo o resto das aflições de Cristo, a graça vai superabundar na nossa vida, e é para a gente se alegrar. Nenhuma prova naquele momento que a gente está passando, aquele momento de agonia, de aflição, a gente não sorri, a gente só chora, a gente quer correr, a gente só quer ficar ali chorando, meu Deus, por quê? Por quê? Só que quando a gente persevera nos pés do Senhor, tem resposta, tem refrigério, tem
Tem as bênçãos que o Senhor traz para nós, tem os consolos. Porque às vezes você está numa prova e o Senhor abre uma porta que você nem esperava. Meu Deus, olha, no meio dessa prova o Senhor abriu essa porta aqui para mim, né? Às vezes não sei, alguma bênção que você estava esperando há muito tempo e nem lembrava mais. De repente o Senhor coloca a bênção na sua frente. Aí você fica, Senhor, vale a pena te servir. Aí você reconhece que é pobre, miserável, pecador, né? Meu Deus, eu não mereço. Olha tudo isso que eu estou passando, eu fico reclamando. Por mais que a gente não abra a boca para reclamar, mas por dentro a gente reclama. Por dentro de nós, ai meu Deus, não deixa eu ser igual o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles murmuravam mesmo, eles iam lá na porta da tenda onde estava Moisés para falar. Você nos trouxe aqui nesse deserto para a gente morrer, era melhor ficar lá jogando na cara dele. E a gente, sabendo de todo esse contexto do povo de Israel, a gente procura, evita, né? Meu Deus, não deixa eu murmurar, não deixa eu reclamar. Mas dentro da gente ainda fica aquele negócio remoendo. E a gente já vai pedindo perdão. Meu Deus, eu não mereço. Daqui a pouco o Senhor vem e abre a porta. Traz a bênção, alguma coisa. Você recebeu uma notícia boa. Aí você vai o quê? Se humilhar, né? Aos pés do Senhor. Meu Deus, olha tudo isso que eu estou passando. Eu fico reclamando aqui, com a boca fechada, mas eu estou reclamando. Mas o Senhor vem e me surpreende. Que o Senhor, Ele surpreende a gente, né? Parece que você olha assim, meu Deus, está tudo encerrado. O que eu estou fazendo aqui? Jesus, tem misericórdia. De repente vem a resposta. Você só fica olhando e se alegra no Senhor, porque Ele te surpreendeu no momento que você menos esperava. Quantas vezes, aleluia, Jesus, a gente vem para a igreja, ou então mesmo na rua, Deus usa alguém para falar alguma coisa para a gente, e a gente fica assim, meu Deus, porque a gente não esperava. O Senhor traz a surpresa para nós, para falar, eu estou com você, eu estou com você, eu estou te ajudando, eu estou te sustentando, para a gente não dar ocasião para a carne. Porque quando a gente começa a dar ocasião para a carne, a gente começa a olhar mais para a dor, para a luta, para a aflição, do que para a graça que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Aí a gente não quer a oportunidade, não quer cantar, não quer participar de nada, porque a gente está dando ocasião para a nossa carne. Aí começa a reclamação começa, que era interna, começa a ficar externa. Começa a reclamar, aí daqui a pouco começa a aumentar a reclamação. E não é assim, irmãos. Nós temos que limitar a nossa carne. Não vou reclamar, Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Olha, irmão, Gideão, ele estava ali malhando trigo no lugar que era para pisar uvas, porque ele estava escondido dos inimigos. Todo mês de safra, todo ano de safra, os inimigos vinham, roubavam o povo de Israel. Então eles tinham que criar as ovelhas deles dentro de currais fechados, escondido de alguma forma. Então eles não podiam prosperar, porque quando, aleluia, Jesus aumentava ali o número, a colheita estava grande, vinha os inimigos e já vinha de longe a prosperidade deles, já vinha e roubava tudo. Então ele não estava mais suportando anos e anos e anos de luta. Aí vem um anjo, senta lá e fala assim, Deus é contigo, varão valoroso. Mas como que Deus é comigo? Olha aqui a situação. Olha o meu povo. Há tantos anos. A Bíblia fala quantos anos era? 7 anos. 7 anos, irmãos. Deus é contigo, varão valoroso. Acho que esse anjo está por fora. Você não está vendo a situação? Mas ele não entendeu o mistério. E o Senhor começou a falar com ele. Ainda assim o negócio era tão ruim na vida dele, a amargura era tão grande, a prova foi tão grande, que ele não conseguia dar lugar para aquelas palavras que o anjo estava falando. E muitas vezes é na nossa vida. O negócio está tão estreito que o Senhor vem, olha, eu estou com você. Ah, tá bom. Mas não entra. Olha, Deus está falando que é contigo. Só isso que Deus sabe. Porque Deus, Ele é bem objetivo nas palavras. Deus não fica desenhando, né? A gente que fica bajulando, olha assim. Não, Deus, Ele é objetivo. Eu
Eu estou com você. Ah, tá bom. Uhum. Só que não entra aquilo. Só fica aqui, ó, remoendo. Por quê? Porque o estreito é grande, a nossa carne fica naquele combate. Então, aleluia, até o Senhor trazer as provas. O Senhor é comigo, então vou fazer a prova com o Senhor. Ele começou a fazer as provas com Deus. Então, aleluia, Jesus é o restinho das aflições de Cristo, né? E a gente tem os exemplos dentro da Bíblia. E a gente começa a passar aflição, irmãos, desde criança, né? Porque o Senhor pediu para contar o testemunho. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, tinha uma vizinha muito perturbada, endemoniada. Ela me odiava. E ela falava: eu te odeio, eu não gosto de você. Ela falava para mim. E eu falava assim: mas o que eu fiz para você? Ela: eu te odeio. Desse jeito. Aí eu ficava olhando para a cara dela. Eu falava: eu pensava, mas eu sou uma criança. Como que um adulto não gosta de uma criança? Todo mundo gosta de criança. E eu ficava ali. E ela falava cada coisa para mim, coisas assim que se eu fosse colocar ela na justiça hoje, ela ia ser presa. Ou então ela ia pagar uma multa muito grande. Porque era palavras de baixo calão que ela falava para mim. Coisas horríveis. Às vezes eu estava no portão, eu até saía correndo dela. Porque ela vinha, ela chegava e falava assim para mim. E aí, irmãos, eu orava por ela. Teve um tempo que a tristeza, né, começou a entrar no meu coração por causa das coisas que ela falava. Era aflição, ela me afligia com palavras. Ela me afligia com palavras. E aí Deus teve misericórdia e começou a me mostrar em sonhos que ela fazia macumba pra gente, pra destruir minha família. Eu via pegando foto, acendendo vela nas nossas fotos, né? Ela fazia o aniversário do filho dela. E aí quando minha mãe deixava a gente ir, que ela não deixava, mas uma vez que a gente foi, ela foi, aproveitou, tirou foto da gente. E aquela foto ali, ela usou para fazer, né, a macumba dela lá contra as nossas vidas. E no sonho o Senhor me mostrou ela colocando embaixo ali do pé do santo e acendendo as velas. E eu falei para minha mãe. E a gente começou a orar em favor dela, para Deus usar de misericórdia. Eu tinha uns 8 anos, o filho dela tinha uns 4 anos mais ou menos nessa época. E a gente começou a crescer tudo junto ali na rua, brincando. E teve um dia que todas as crianças estavam na casa dela. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas eu fui. E aí, quando a gente estava todo mundo brincando na rede, né? Tinha uma rede na garagem, aí todo mundo dentro da rede balançando. Aí eu só ouvi assim: aquela ali, eu não gosto dela. Aí eu pensei: ai meu Deus, já vai começar. Mas também, o que eu vim fazer aqui, né? Ai, não era para eu estar aqui. Aí parou a rede: vem aqui você. Ela: sai da minha casa, eu não gosto de você. Aí eu saí. E ali, aquela tristeza, angústia, eu queria ficar com raiva dela, mas não ia adiantar nada. E eu sabia, porque quando eu chegava na igreja, Deus falava comigo: é uma ímpia, mundana, demoniada. Quem está endemoniado fala essas coisas, né? Os pregadores sempre falam assim. Não vai adiantar ficar com raiva. Tem que orar para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus curar, né? Aí eu começava a orar por ela. Eu orava, Jesus liberta, mas eu não conseguia falar o nome dela. Liberta, Senhor, liberta. É a Cremilda. O nome dela. Cremilda, né? É, Cremilda. Cadê a irmã Cremilda? Não está aqui. Aí, aleluia, Jesus. Ai, mas não é a Cremilda daqui não. Aqui o nome é igual. Ixi, ela é de Cris, né? Coitada. Irmãos, quando a gente estava na adolescência, o filho dela começou a ir para a igreja, né? E ela que era da macumba, o filho dela começou sozinho, irmãos. Ele sozinho, foi com os colegas, tinha uns meninos que também eram da igreja, da assembleia. Ele começou a se interessar por instrumento, aprendeu a tocar. E eu acho que está na igreja até hoje, que eu não tenho mais contato. Mas até a última vez, depois de adulto. E aí, antes disso, a gente se mudou, né? A gente se mudou. E aí uma colega fez aniversário da neta, não lembro quem foi. E a gente foi no aniversário, eu já tinha 17 anos, mais ou menos.
E ela estava lá. E aí a vizinha, outra vizinha, né, me chamou. E eu sentei na mesa com ela. Eu falei, vou sentar aqui. Eu vou olhar para ela. Aí ela ficava assim, pergunta do irmão dela. Aí eu, meu irmão tá bem. Eu olhava para ela e respondia na cara dela. Ah, pergunta, tá bem. Ah, a gente está trabalhando. Ah, a gente está fazendo curso. Ah, não sei o que, sabe? Olhando para ela. Ela não tinha coragem de perguntar direto para mim. Perguntava para... Aí eu ficava assim, refletindo. Falei, gente, como pode ser tão criança? Eu era criança e ela fazia aquelas coisas comigo. Mas até hoje, essa mulher parece que... não bate, coitada. O inimigo espinguelou ela todinha. Então, para você ver, irmãos, que o inimigo, ele atravessa, né? Quando a gente dá ocasião para a carne, ele atravessa a mente da pessoa e a pessoa fica toda confusa. Então, na infância eu estava passando o resto das aflições de criança. Eu sabia que era prova ali, era luta, né? Era a minha luta de criança, mas eu estava passando por luta. Então, aleluia, Jesus, o inimigo assim, ele fazia da mente daquela mulher, porque ela era oprimida, ela não era feliz. Ela não era feliz, irmãos. Sabe? Então, é assim que o inimigo faz. Por isso que não é pra gente guardar mágoa, guardar rancor de ninguém. Ah, mas é crente. Aí que não tem que guardar mesmo, porque a pessoa está cega, né? Pessoas que estão dentro da igreja com a Bíblia na mão, mas são cegas espiritualmente. E o Senhor coloca essas pessoas no nosso caminho para a gente interceder. E conforme a gente vai passando esse resto de aflição, né? Porque não é grandes coisas para matar, porque Deus não vai permitir uma prova tão grande, uma aflição tão grande para a gente ser destruído. Não, é para a gente ser fortalecidos. Amém? Então nós temos que se alegrar com tudo que a gente passa e procurar obedecer ao Senhor, porque você sabe que está na posição e o inimigo não tem poder para tocar na sua vida, porque você sabe, Senhor, eu estou te servindo, não precisa nem justificar para Deus. Então quando o inimigo vier, ele não vai ter, ele vem com ousadia, ele vem com ímpeto, mas ele não vai ter tanta força, porque você está na posição. Mas quando a gente se desvia da posição, irmãos, aí o negócio é estreito. Aí não é resto de aflição de Cristo, não é por causa da nossa rebeldia, porque a gente quis fazer aquilo sem pedir direção, sem consultar ao Senhor. Aí é nós que estamos procurando a prova. Mas, aleluia, Jesus, vamos permanecer na posição e o Senhor vai nos abençoar. Amém? Aleluia, quem recebe essa palavra, pode exaltar o Senhor com palmas. De semear, semeie, semeie, pela fé sua vitória vai chegar. Aquele que leva a preciosa semente, terá galardão, sem dúvidas voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não importa a dificuldade, semeie, semeie, não importa as adversidades, semeie, haverá galardão. Para uma colheita bem rica será necessário muita oração e
jejum, também a perseverança agregada à fé e a comunhão com nosso Jesus. Não importa a dificuldade, semeie, não importa a diversidade, semeie, haverá galardão. Não importa a dificuldade, semeie, semeie, não importa as adversidades, semeie, haverá galardão.